Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com o coração de cada um. Imaginem um homem poderoso, dono de um império empresarial, mas completamente vazio por dentro. Um dia, fugindo dos problemas e da pressão, ele se perde pelos campos e encontra uma mulher simples, pura, que vive sozinha cuidando de um pequeno sítio. O que começa como um jantar oferecido por bondade se transforma em algo que vai mudar para sempre a vida dos dois. Ele vai precisar escolher entre tudo que construiu e um amor verdadeiro que nunca imaginou ser possível. Mas será que conseguirá abandonar tudo por ela? E o que acontecerá quando as famílias descobrirem essa paixão impossível? Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por deixarem seus likes, por compartilharem nossas histórias e especialmente por comentarem contando suas experiências. Vocês que ainda não fazem parte da nossa família, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Agora me contem uma coisa. De que cidade vocês estão me ouvindo? Comentem aí embaixo sua cidade, adoro saber de onde nossa família nos acompanha. E agora, vamos começar nossa história de hoje. Rafael Santana acordou mais uma vez, com o som ensurdecedor do despertador às 5:30 da manhã, sentindo o peso familiar da ansiedade pressionando seu peito como uma pedra gigantesca. Aos 30 anos, ele já comandava um dos maiores conglomerados empresariais do país, mas cada manhã parecia mais difícil que a anterior, como se estivesse carregando o mundo inteiro nos ombros. Seu apartamento de cobertura na zona nobre da cidade era silencioso demais, frio demais, vazio demais, decorado com móveis caros que não conseguiam preencher o vazio que crescia dentro de sua alma dia após dia. Mesmo com toda a riqueza que o cercava, Rafael sentia um buraco negro no peito, uma sensação constante de que estava vivendo a vida de outra pessoa, cumprindo expectativas que nunca tinha escolhido para si mesmo, apenas seguindo um roteiro escrito por outras pessoas. A rotina matinal era sempre a mesma e implacável: banho rápido e mecânico, terno impecável escolhido por sua estilista pessoal, café preto sem açúcar, enquanto revisava os relatórios que sua secretária deixava organizados na mesa de jantar, como soldados em formação. Os números dançavam diante de seus olhos cansados e irritados, mostrando lucros imensos que não conseguiam mais despertar nenhuma emoção nele, como se fossem apenas símbolos vazios em uma página sem significado. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto segurava a xícara de porcelana cara, resultado das noites mal dormidas, dos remédios para a ansiedade que tomava escondido e do estresse constante que carregava nos ombros como um fardo cada vez mais pesado e sufocante. Rafael sabia que precisava de uma pausa desesperadamente, mas sua família jamais permitiria que ele demonstrasse qualquer sinal de fraqueza ou cansaço diante dos funcionários ou concorrentes. O trajeto até o escritório central era sempre tenso e angustiante, com seu motorista particular navegando pelo trânsito caótico da cidade grande, enquanto Rafael tentava se preparar mentalmente para mais um dia de reuniões intermináveis, decisões cruciais que afetariam milhares de empregos, e a pressão constante de manter o império familiar funcionando perfeitamente. O edifício espelhado de 40 andares se erguia diante dele como uma prisão dourada e imponente, refletindo o céu cinzento que parecia combinar perfeitamente com seu estado de espírito sombrio e desesperançoso. Cada passo que dava em direção ao elevador executivo pesava como chumbo derretido, e Rafael precisava respirar fundo várias vezes para encontrar forças suficientes para enfrentar mais um dia naquele ambiente sufocante que consumia sua alma aos poucos, sugando toda sua energia vital, como um vampiro invisível e implacável. A primeira reunião do dia foi particularmente brutal e desgastante, com seu pai, Álvaro Santana, e outros membros do conselho administrativo pressionando-o intensamente sobre os problemas financeiros graves que a empresa enfrentava no último trimestre. Rafael, você precisa se concentrar mais, tomar decisões mais rápidas, ser mais assertivo e mostrar liderança, repetia seu pai com aquela voz autoritária e cortante que sempre o fazia se sentir como uma criança incompetente e inadequada para o cargo que ocupava. Nossa família construiu esse império
ao longo de 3 gerações com muito sacrifício e trabalho duro, e não vou permitir que você coloque tudo a perder por causa dessa sua atitude dispersa e irresponsável. As palavras cortavam fundo como lâminas afiadas, mas Rafael apenas assentiu mecanicamente, sentindo sua energia vital sendo drenada a cada crítica pesada que recebia, cada cobrança que caía sobre seus ombros já sobrecarregados. Durante o almoço executivo em um dos restaurantes mais caros da cidade, enquanto outros empresários poderosos discutiam estratégias complexas, fusões milionárias e aquisições hostis, Rafael se pegou olhando distraído pela janela do 20º andar, observando as pessoas comuns caminhando pelas ruas movimentadas, com suas vidas aparentemente simples e descomplicadas. Havia algo naqueles rostos distantes que ele não conseguia identificar claramente, uma leveza natural, uma espontaneidade genuína que parecia ter perdido há muito tempo no meio de tantas responsabilidades e obrigações sufocantes. — Você está bem, filho? Perguntou sua mãe, Margaret, que havia se juntado ao almoço para discutir questões familiares importantes e o comportamento estranho que Rafael vinha apresentando ultimamente. Você parece muito distante e ausente, e isso está preocupando profundamente seu pai e a mim. Não podemos permitir que problemas pessoais afetem os negócios da família. Rafael forçou um sorriso falso e artificial, respondendo que estava apenas cansado devido ao excesso de trabalho. Mas por dentro sentia como se estivesse gritando desesperadamente por socorro em um poço profundo e escuro, onde ninguém conseguia ouvi-lo ou alcançá-lo. A tarde trouxe ainda mais reuniões desgastantes, mais pressão psicológica intensa, mais decisões cruciais que precisavam ser tomadas rapidamente sem margem para erros ou hesitações. Rafael sentia sua cabeça latejando com uma dor de cabeça terrível, suas mãos suando frio constantemente, seu coração batendo de forma irregular e acelerada, como se fosse explodir a qualquer momento. O estresse acumulado estava cobrando seu preço físico e mental, e ele sabia profundamente que não conseguiria continuar naquele ritmo insano e destrutivo por muito mais tempo sem colapsar completamente. Quando finalmente conseguiu um momento precioso sozinho em seu escritório luxuoso, Rafael apoiou a cabeça cansada nas mãos trêmulas e tentou respirar profundamente, mas o ar pesado parecia não chegar adequadamente aos seus pulmões comprimidos pela ansiedade. A sensação claustrofóbica era tão intensa e avassaladora que ele precisou afrouxar rapidamente a gravata cara e abrir alguns botões da camisa italiana para conseguir respirar com um mínimo de normalidade. Foi exatamente nesse momento de desespero total que Rafael tomou uma decisão completamente impulsiva e libertadora, que mudaria sua vida para sempre, de forma irreversível. Sem avisar absolutamente ninguém, ignorando completamente os protocolos empresariais, ele pegou suas chaves do carro, deixou o celular corporativo sobre a mesa, ignorou solenemente todos os compromissos importantes que ainda tinha programados para o resto da tarde, e saiu do escritório como se estivesse fugindo desesperadamente de um incêndio devastador. Seu carro esportivo alemão estava estacionado na garagem privativa, reluzente e potente, mas naquele momento crucial representava muito mais do que um simples meio de transporte luxuoso. Era sua única chance real de escapar daquele inferno dourado e sufocante que havia se tornado sua existência miserável e sem sentido. Rafael ligou o motor poderoso, com mãos ainda trêmulas, e saiu dirigindo sem destino definido, apenas seguindo seus instintos mais primitivos, que o levavam automaticamente para longe da cidade grande, longe de todos os problemas empresariais, longe de tudo que o sufocava e destruía sua paz interior diariamente. As horas passaram lentamente enquanto Rafael dirigia pelas estradas que se afastavam gradualmente do centro urbano, sentindo progressivamente a tensão acumulada em seus ombros doloridos começar a diminuir pela primeira vez em meses. O cenário ao redor começou a se transformar magicamente, os prédios altos e cinzentos dando lugar inicial a casas menores e mais acolhedoras, depois a campos verdes infinitos que se estendiam majestosamente até o horizonte distante. O ar puro que entrava livremente pelas janelas abertas era mais fresco, mais limpo,
carregado com aromas naturais que ele havia completamente esquecido que existiam no mundo real, além dos escritórios com ar-condicionado. Pela primeira vez em meses intermináveis, Rafael conseguiu respirar profundamente, sem sentir aquela opressão terrível no peito, e uma pequena centelha de esperança genuína começou a brilhar timidamente em seu coração cansado de tanto sofrimento silencioso e desesperança acumulada. O sol da tarde começava a se inclinar no horizonte, pintando o céu com tons dourados e alaranjados que ele não se lembrava de ter notado há anos, desde que sua vida tinha se tornado uma sucessão interminável de reuniões em salas fechadas e decisões empresariais que consumiam toda sua energia vital. Rafael dirigiu por quase 2 horas até que, finalmente, parou o carro em uma estradinha de terra, atraído por uma paisagem particularmente bonita, onde campos verdes se estendiam suavemente até pequenas colinas cobertas de árvores nativas. Pela primeira vez em muito tempo, ele desligou completamente o motor e saiu do veículo, sentindo a grama macia sob seus pés e o vento fresco acariciando seu rosto tenso e cansado. Caminhando sem pressa pelos campos abertos, Rafael sentia como se estivesse redescobrindo sensações que havia perdido completamente na correria urbana e no estresse constante dos negócios familiares. O silêncio natural ao seu redor era quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e pelo sussurro suave do vento nas folhas das árvores, criando uma sinfonia tranquila que acalmava sua mente agitada de forma quase mágica. Seus passos o levaram por uma trilha estreita, que serpenteava entre arbustos floridos e pequenas árvores frutíferas, e foi então que ele avistou uma figura feminina ao longe, agachada entre fileiras organizadas de verduras em uma pequena horta doméstica. A mulher parecia completamente absorta em sua tarefa, movendo-se com uma graça natural e uma tranquilidade que imediatamente chamou a atenção de Rafael, acostumado com a pressa e a tensão constante das pessoas em seu círculo social. Conforme se aproximava com cuidado para não assustá-la, Rafael pôde observar melhor a jovem, que trabalhava na horta com uma dedicação admirável. Ela tinha cabelos castanhos longos presos em uma trança simples, usando um vestido de algodão floreado que dançava suavemente com a brisa da tarde, e suas mãos delicadas colhiam tomates maduros e folhas verdes com um carinho quase maternal. Havia algo profundamente atraente na simplicidade de seus movimentos, na forma natural como ela se relacionava com a terra e as plantas, sem pressa, sem ansiedade, apenas vivendo plenamente aquele momento presente. Quando finalmente ela percebeu a presença dele, ergueu o olhar com curiosidade genuína, revelando olhos castanhos claros que brilhavam com uma pureza e uma bondade que Rafael nunca tinha visto antes em sua vida, nem mesmo nas mulheres sofisticadas que frequentavam seu círculo social exclusivo. "Boa tarde", disse ela com uma voz suave e melodiosa, se levantando graciosamente e limpando as mãos no avental simples que protegia seu vestido. "Posso ajudá-lo em alguma coisa? O senhor parece meio perdido." Havia uma gentileza natural em suas palavras, sem julgamento ou desconfiança, apenas uma preocupação genuína pelo bem-estar de um estranho que havia aparecido em suas terras. Rafael se sentiu imediatamente desaramado pela simplicidade e sinceridade daquela mulher, tão diferente das pessoas calculistas e interesseiras que povoavam seu mundo empresarial. "Na verdade, eu estava apenas dirigindo sem destino e parei aqui porque achei o lugar muito bonito", respondeu ele, sentindo uma estranha necessidade de ser completamente honesto com ela. "Desculpe se estou invadindo sua propriedade. Não era minha intenção incomodar." A jovem sorriu com uma naturalidade encantadora, balançando a cabeça de forma tranquilizadora. "Não se preocupe, não está incomodando nada. Aqui não temos essa formalidade toda da cidade grande." Clara, como ela se apresentou poucos minutos depois, explicou que vivia sozinha naquele pequeno sítio que havia herdado de seus pais, cuidando da horta, de algumas galinhas e cabras, levando uma vida simples mas satisfatória, longe da correria urbana. Enquanto falava, ela continuou colhendo os últimos tomates da tarde, explicando que estava preparando os ingredientes para o jantar daquela noite. Rafael ficou fascinado ouvindo suas histórias sobre a vida no campo, sobre como ela havia aprendido a cultivar seus próprios alimentos, a fazer pães caseiros,
a viver de acordo com os ritmos naturais do dia e das estações. Havia uma sabedoria tranquila em suas palavras, uma conexão profunda com coisas simples, mas essenciais, que ele havia perdido completamente em seu mundo de planilhas, reuniões e decisões complexas. Deve ser muito diferente da vida na cidade, comentou Clara, notando o terno caro e os sapatos italianos de Rafael. O senhor trabalha com quê? Rafael hesitou por um momento, não querendo quebrar a magia daquele encontro casual com detalhes sobre sua vida complicada e estressante. Trabalho com negócios, respondeu de forma vaga. Mas ultimamente, tenho pensado muito se é isso mesmo que quero para minha vida. Clara assentiu com compreensão, como se entendesse perfeitamente os dilemas existenciais que ele enfrentava, sem precisar de maiores explicações. Às vezes a vida nos leva por caminhos que não escolhemos realmente, disse ela, com uma sabedoria surpreendente para alguém tão jovem. Meus pais sempre me ensinaram que a felicidade está nas coisas simples, nas relações verdadeiras, em viver cada dia com gratidão pelo que temos. Suas palavras ressoaram profundamente no coração de Rafael, como se ela tivesse colocado em palavras sentimentos que ele vinha tentando compreender há muito tempo. O sol continuava sua descida no horizonte, pintando o céu com cores cada vez mais intensas, e Clara notou que Rafael parecia relutante em partir daquele lugar tranquilo. Olha, sei que não nos conhecemos direito, mas o senhor parece precisar de um pouco de paz, disse ela com uma espontaneidade tocante. Se quiser, pode ficar para jantar. Não é nada muito elaborado, mas sempre cozinho mais do que consigo comer sozinha. Rafael sentiu seu coração acelerar com a generosidade inesperada daquela mulher, que estava oferecendo hospitalidade a um completo estranho sem pedir nada em troca. Não quero dar trabalho, protestou ele, mas Clara já estava juntando os vegetais colhidos em uma cesta de vime. Trabalho nenhum. Na verdade, vai ser bom ter companhia para variar. Aqui é muito silencioso, e às vezes sinto falta de uma boa conversa. Havia uma sinceridade em suas palavras que tocou profundamente Rafael, acostumado com convites interesseiros e relações superficiais em seu círculo social. Caminhando ao lado de Clara em direção à casa simples, mas acolhedora, Rafael sentia como se estivesse entrando em um mundo completamente diferente, onde as pessoas ainda se importavam umas com as outras sem segundas intenções, onde a hospitalidade era oferecida naturalmente, onde a vida fluía em um ritmo mais humano e sustentável. A casa era pequena, mas bem cuidada, com jardins de flores coloridas na frente e uma varanda de madeira onde cadeiras de balanço convidavam ao descanso e à contemplação. Clara o convidou para se sentar enquanto ela lavava os vegetais e começava a preparar o jantar, e Rafael se permitiu relaxar pela primeira vez em meses, observando os últimos raios de sol filtrarem através das árvores e ouvindo os sons tranquilos da vida rural que pareciam curar algo profundo em sua alma ferida, pelo estresse e pela solidão urbana. Enquanto Clara preparava o jantar na cozinha pequena, mas organizada, Rafael se permitiu observar cada detalhe daquele ambiente acolhedor que contrastava dramaticamente com o luxo frio e impessoal de sua cobertura na cidade. As paredes eram decoradas com fotografias antigas em molduras simples, mostrando um casal sorridente que ele imaginou serem os pais de Clara, e pequenos objetos artesanais que claramente tinham valor sentimental ao invés de monetário. A mesa de madeira maciça no centro da cozinha estava marcada pelo uso carinhoso de muitos anos, e havia um calor humano naquele espaço que Rafael nunca tinha experimentado, nem mesmo na casa luxuosa onde cresceu cercado de empregados e formalidades. O aroma delicioso que começava a se espalhar pela casa era completamente diferente dos pratos sofisticados dos restaurantes caros que frequentava. Tinha algo de caseiro, de feito com amor e cuidado genuíno, que despertava memórias distantes de uma infância que ele mal se lembrava de ter vivido. Espero que goste de comida simples, disse Clara com um sorriso tímido mas caloroso, mexendo uma panela onde refogava os vegetais frescos que havia colhido mais cedo. Aprendi a cozinhar com minha mãe, que sempre dizia que a melhor comida é aquela feita com carinho, não necessariamente com ingredientes caros. Rafael observava fascinado os movimentos naturais e graciosos dela na cozinha, como ela temperava os alimentos apenas provando e ajustando conforme sua experiência, sem receitas complicadas
ou medidas exatas, apenas seguindo sua intuição e conhecimento passado de geração em geração. Tenho certeza de que vai estar delicioso, respondeu ele sinceramente. Há muito tempo não como algo realmente caseiro. Havia uma verdade dolorosa nessa confissão, pois sua alimentação consistia basicamente em almoços executivos, em restaurantes caros, ou jantares formais com clientes, sempre rápidos, sempre com propósitos comerciais, nunca simplesmente pelo prazer de saborear uma refeição feita com amor. Durante a preparação do jantar, Clara contou mais sobre sua vida no sítio, explicando como havia herdado aquelas terras de seus pais que haviam falecido em um acidente de carro 3 anos antes, deixando-a sozinha no mundo aos 21 anos. Foi muito difícil no começo, confessou ela, mexendo delicadamente o arroz que cozinhava em uma panela antiga, mas bem cuidada. Eu estudava pedagogia na cidade, sonhava em ser professora, mas quando meus pais partiram, percebi que este lugar era tudo o que restava da nossa família e não conseguia abandonar as memórias e o trabalho de uma vida inteira. Rafael sentia seu coração se apertar, ouvindo a história dela, admirando profundamente a coragem e determinação que Clara tinha demonstrado ao assumir sozinha a responsabilidade de manter viva a herança familiar. Deve ter sido muito corajoso da sua parte largar tudo para cuidar deste lugar, comentou ele, genuinamente impressionado com a força interior daquela mulher jovem que parecia ter uma sabedoria muito além de sua idade. Clara serviu o jantar em pratos simples de porcelana branca, mas a apresentação tinha um carinho especial que tornava aquela refeição mais bonita e apetitosa do que muitos pratos sofisticados que Rafael havia experimentado em restaurantes estrelados. O arroz soltinho, os vegetais refogados com temperos naturais, um frango assado com ervas do próprio jardim e uma salada fresca compunham um banquete simples mas perfeito, acompanhado de um suco natural de frutas que ela havia colhido em suas próprias árvores. Esta é a mesa onde minha família se reunia todas as noites, disse Clara com um sorriso nostálgico. Meus pais sempre acreditaram que as refeições são momentos sagrados, quando paramos tudo para estar verdadeiramente presentes uns com os outros. Rafael se sentiu emocionado com essa filosofia de vida tão diferente da sua realidade, onde as refeições eram apenas intervalos rápidos entre reuniões ou oportunidades de fechar negócios importantes. Conforme a noite avançava e eles conversavam sobre assuntos variados, Rafael descobriu que Clara tinha uma visão de mundo profundamente diferente da sua, baseada em valores como simplicidade, gratidão, conexão com a natureza e relacionamentos autênticos. Ela falava sobre como acordava todos os dias, agradecendo por ter um teto sobre a cabeça, comida na mesa e saúde para trabalhar na terra, coisas que Rafael sempre tinha considerado garantidas em sua vida privilegiada. Às vezes acho que as pessoas complicam demais a vida, disse ela, servindo uma sobremesa caseira de doce de leite que havia preparado na semana anterior. Corremos atrás de coisas que achamos que vão nos fazer felizes, mas esquecemos de valorizar o que já temos bem na nossa frente. Suas palavras ressoavam profundamente na alma de Rafael, como se ela estivesse descrevendo exatamente o vazio existencial que ele sentia, a busca constante por algo que nunca conseguia definir claramente. Quando Clara perguntou sobre a vida dele na cidade, Rafael se viu falando mais abertamente do que tinha feito com qualquer pessoa nos últimos anos, contando sobre a pressão constante, a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa, a solidão profunda que sentia mesmo rodeado de pessoas todos os dias. Tenho tudo o que a sociedade considera importante, confessou ele, olhando para as próprias mãos que tremiam ligeiramente. Dinheiro, poder, reconhecimento. Mas acordo todos os dias me sentindo completamente vazio, como se estivesse desperdiçando minha vida em coisas que não importam realmente. Clara o ouvia com uma atenção genuína e sem julgamentos, seus olhos castanhos refletindo uma compreensão e compaixão que Rafael nunca havia encontrado, nem mesmo nos psicólogos caros que seus pais insistiam que ele consultasse para manter sua performance empresarial. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda da frente, onde Clara havia acendido uma lamparina a óleo que criava uma atmosfera acolhedora e íntima. O céu noturno estava repleto de estrelas que Rafael não conseguia ver da cidade devido à poluição luminosa,
e o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de grilos e pelo sussurro suave da brisa noturna nas folhas das árvores. Não me lembro da última vez que vi tantas estrelas, disse Rafael, genuinamente maravilhado com a beleza simples daquele momento. Na cidade, o céu sempre parece cinzento, mesmo durante o dia. Clara sorriu com compreensão, explicando como ela gostava de sentar ali todas as noites antes de dormir, observando as estrelas e refletindo sobre o dia que havia passado, uma prática que a ajudava a manter a paz interior e a gratidão pelas coisas simples da vida. Conforme as horas passavam, Rafael sentia uma conexão crescente com Clara, que ia muito além da atração física, embora ela fosse indubitavelmente uma mulher muito bonita, de uma forma natural e autêntica. Havia algo na pureza de sua alma, na simplicidade de suas palavras, na profundidade de sua sabedoria intuitiva, que tocava partes de sua personalidade que haviam estado adormecidas há anos. Quando Clara mencionou que tinha um sofá confortável na sala, onde ele poderia dormir caso não quisesse dirigir de volta para a cidade durante a noite, Rafael sentiu seu coração acelerar com a possibilidade de prolongar aquela experiência mágica de paz e conexão genuína. Não quero abusar da sua hospitalidade, disse ele, embora sua voz traísse o quanto desejava aceitar o convite. Hospitalidade não é abuso quando é oferecida de coração, respondeu Clara com uma simplicidade que desarmava completamente as defesas emocionais que Rafael havia construído ao longo dos anos para se proteger em seu mundo competitivo e cruel. Rafael aceitou o convite de Clara com uma gratidão que surpreendeu até mesmo a ele próprio, e ela preparou o sofá da sala com lençóis limpos e cheirosos, um travesseiro macio e um cobertor feito à mão que tinha sido tricotado por sua avó décadas antes. A sala pequena, mas aconchegante, era iluminada apenas pela luz suave de uma lamparina, criando sombras dançantes nas paredes decoradas com fotografias familiares e pequenos objetos que contavam a história de gerações que haviam vivido naquele lugar com amor e simplicidade. Rafael se deitou no sofá confortável, mas o sono demorou a chegar porque sua mente estava processando todas as sensações e emoções novas que havia experimentado naquele dia extraordinário. Pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente relaxado, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros, e o silêncio tranquilo da noite rural o envolvia como um abraço maternal que acalmava sua alma ferida pelo estresse urbano e pelas pressões familiares constantes. Durante a noite, Rafael acordou algumas vezes e ficou ouvindo os sons naturais ao seu redor, completamente diferentes do ruído constante da cidade que havia se tornado sua trilha sonora habitual. O canto distante de uma coruja, o sussurro do vento nas árvores, o farfalhar discreto de pequenos animais noturnos criavam uma sinfonia natural que parecia curar algo profundo em sua psique traumatizada pela vida corporativa. Quando finalmente o sono o levou, Rafael teve os sonhos mais pacíficos que se lembrava de ter tido em anos, sonhos simples com campos verdes, céus azuis e uma mulher de sorriso doce que o fazia sentir completo e em paz consigo mesmo. Pela manhã, ele acordou naturalmente com os primeiros raios de sol que entravam pela janela da sala, sem o alarme estridente que normalmente o forçava a sair da cama todos os dias, e pela primeira vez em muito tempo, acordou descansado e com energia genuína, ao invés da fadiga crônica que se havia tornado sua companheira constante. Clara já estava acordada e preparando o café da manhã na cozinha, cantarolando baixinho uma melodia suave que completava a atmosfera de tranquilidade matinal. Ela havia preparado pães caseiros ainda quentes, geleias artesanais feitas com frutas de suas próprias árvores, ovos frescos de suas galinhas e um café aromático que enchia toda a casa com seu perfume reconfortante. "Dormiu bem?" perguntou ela com um sorriso genuíno, servindo-lhe uma xícara de café em uma caneca de cerâmica pintada à mão. "Melhor do que dormi em meses", respondeu Rafael honestamente, sentindo-se surpreendentemente à vontade naquele ambiente doméstico que contrastava tanto com sua vida solitária e estéril na cidade. Durante o café da manhã, eles conversaram sobre planos simples para o dia, e Clara mencionou que precisava cuidar dos animais e trabalhar na horta, tarefas que Rafael ofereceu ajudar, movido por uma curiosidade genuína sobre aquele estilo de vida tão diferente do seu.
Passar algumas horas ajudando Clara com os afazeres rurais foi uma experiência reveladora para Rafael, que descobriu uma satisfação inesperada em atividades físicas simples e produtivas que contrastavam dramaticamente com seu trabalho abstrato e mental na empresa. Alimentar as galinhas, ordenhar as cabras, regar as plantas da horta, colher ovos frescos do galinheiro, eram atividades que exigiam presença total no momento presente, não permitindo que sua mente se perdesse nas preocupações empresariais que normalmente o consumiam 24 horas por dia. Clara o observava com divertimento discreto, enquanto ele tentava executar tarefas que para ela eram naturais, mas nunca de forma condescendente, sempre oferecendo orientação paciente e encorajamento sincero. "Você tem jeito para isso", comentou ela, quando Rafael conseguiu ordenhar uma das cabras com sucesso. "Talvez tenha perdido a vocação errada na vida", brincou, mas suas palavras carregavam uma verdade que ressoou profundamente no coração dele. Quando chegou a hora de partir, Rafael sentiu uma resistência física em deixar aquele lugar que havia se tornado um refúgio de paz em apenas uma noite e uma manhã. Clara o acompanhou até o carro e ambos pareciam relutantes em encerrar aquele encontro casual que havia se transformado em algo significativo para os dois. "Obrigado por tudo", disse Rafael, sentindo que palavras simples não conseguiam expressar adequadamente a gratidão que sentia por ela ter compartilhado sua hospitalidade e seu mundo com um estranho. "Foi um prazer ter sua companhia", respondeu Clara sinceramente. "Se algum dia quiser voltar, será sempre bem-vindo aqui." A promessa ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e esperanças que nenhum dos dois ousava verbalizar completamente. Rafael guardou na memória cada detalhe do rosto dela, da forma como o sol matinal iluminava seus cabelos castanhos, do brilho caloroso em seus olhos quando sorria, querendo preservar aquelas imagens para os dias difíceis que sabia que o esperavam de volta à cidade. A viagem de retorno para a cidade foi uma transição dolorosa da paz rural para o caos urbano que Rafael sentia em cada quilômetro percorrido. Conforme se aproximava dos primeiros prédios altos e do trânsito pesado, ele sentia sua ansiedade retornando gradualmente, como se fosse uma nuvem escura que se formava novamente sobre sua cabeça. Seu celular corporativo, que havia deixado desligado durante toda a sua ausência, explodiu em notificações acumuladas quando finalmente o ligou. Dezenas de ligações perdidas dos pais, mensagens urgentes da secretária, e-mails de clientes importantes reclamando de sua ausência não programada. A realidade de sua vida empresarial o atingiu como um balde de água fria, lembrando-o de todas as responsabilidades e pressões que havia temporariamente esquecido na companhia de Clara e na tranquilidade de seu pequeno sítio rural. De volta ao seu apartamento luxuoso, mas frio, Rafael se sentiu como um estranho em sua própria casa, observando com novos olhos a decoração cara, mas impessoal, os móveis de grife que não proporcionavam verdadeiro conforto, a vista panorâmica da cidade, que agora lhe parecia mais uma prisão do que um privilégio. Cada objeto caro ao seu redor parecia zombar da simplicidade genuína que havia experimentado na casa de Clara, onde cada item tinha uma história, um propósito emocional, uma conexão com memórias familiares preciosas. Rafael tentou tomar banho e se vestir para enfrentar os compromissos acumulados, mas descobriu que não conseguia parar de pensar no rosto de Clara, na gentileza natural de suas palavras, na paz que havia sentido dormindo em sua sala simples, mas acolhedora. Era como se uma parte de sua alma tivesse ficado naquele lugar rural, criando uma saudade física que ele nunca havia experimentado antes por nenhuma pessoa ou lugar. As primeiras reuniões do dia foram um desastre completo de concentração, com Rafael respondendo mecanicamente às perguntas dos colegas, enquanto sua mente voava constantemente de volta aos campos verdes, ao sorriso sincero de Clara, à sensação de completude que havia experimentado pela primeira vez em sua vida adulta. Seus pais notaram imediatamente sua distração e o confrontaram durante o almoço executivo, exigindo explicações sobre sua ausência não autorizada e seu comportamento estranho desde que havia retornado. "Onde você estava ontem à tarde?" perguntou seu pai com a voz carregada de autoridade e irritação. "Tínhamos reuniões importantes programadas, e você simplesmente desapareceu sem dar satisfações a ninguém." Rafael inventou uma desculpa vaga,
sobre ter precisado de ar fresco para clarear os pensamentos, mas sabia que suas explicações não eram convincentes nem para ele mesmo, quanto mais para pais que o conheciam há 30 anos e estavam acostumados a controlar cada aspecto de sua vida pessoal e profissional. Durante as semanas seguintes, Rafael descobriu que era completamente incapaz de esquecer Clara ou a experiência transformadora que havia vivido em seu sítio rural. Cada manhã ao acordar, sua primeira lembrança era do café aromático que ela havia preparado, do sorriso caloroso que o havia recebido, da sensação de paz que havia experimentado dormindo em sua sala acolhedora. Nas reuniões empresariais mais tensas, quando a pressão familiar atingia picos insuportáveis, Rafael se pegava fechando os olhos e se transportando mentalmente de volta àqueles campos verdes onde havia se sentido verdadeiramente vivo pela primeira vez em anos. A saudade havia se tornado uma dor física constante no peito, uma necessidade urgente de retornar àquele lugar que representava tudo que sua vida atual não tinha: simplicidade, autenticidade, conexão genuína com outra pessoa e com a natureza que o cercava. A pressão no trabalho se intensificava diariamente, com novos problemas financeiros surgindo na empresa e seus pais exigindo soluções imediatas que Rafael não conseguia mais fornecer com a mesma eficiência de antes. Sua mente estava dividida entre duas realidades completamente diferentes: o mundo corporativo frio e competitivo que sempre havia conhecido e a possibilidade de uma vida mais simples e significativa que Clara havia lhe mostrado existir. "Rafael, você precisa se concentrar", gritava seu pai durante uma reunião particularmente tensa com investidores importantes. "Seu comportamento está prejudicando não apenas sua carreira, mas o futuro de toda a nossa família e dos milhares de funcionários que dependem desta empresa." As palavras pesavam como pedras sobre seus ombros, mas Rafael descobriu que não conseguia mais sentir a mesma urgência desesperada que essas responsabilidades costumavam despertar nele antes de conhecer Clara e experimentar uma forma completamente diferente de existir no mundo. Nas primeiras sextas-feiras após seu retorno, Rafael começou a inventar desculpas elaboradas para escapar da cidade e revisitar o sítio de Clara, inicialmente dizendo que precisava de fins de semana no campo para relaxar e recuperar sua produtividade no trabalho. Clara sempre o recebia com a mesma hospitalidade calorosa, preparando jantares deliciosos, oferecendo o sofá da sala para dormir, compartilhando histórias sobre sua vida simples e suas filosofias de contentamento com as coisas básicas da existência humana. Esses encontros regulares aprofundaram gradualmente a conexão entre eles, com conversas que se estendiam pela madrugada, caminhadas pelos campos durante o pôr do sol, momentos de trabalho conjunto na horta que criavam uma intimidade natural e crescente. Rafael começou a levar pequenos presentes para Clara: livros que achava que ela gostaria, ferramentas para o jardim, ingredientes especiais para suas receitas, gestos que demonstravam como ela havia se tornado importante em sua vida de formas que ele ainda estava aprendendo a compreender. Clara, por sua vez, começou a demonstrar sinais sutis, mas claros, de que os sentimentos entre eles estavam evoluindo além da simples amizade hospitaleira que havia caracterizado seus primeiros encontros. Ela começou a se arrumar de forma mais cuidadosa. Nos dias que ele visitava, preparava pratos especiais que exigiam horas de dedicação, mostrava lugares secretos de sua propriedade que claramente eram especiais para ela e que nunca havia compartilhado com outras pessoas. Havia uma tensão romântica crescente entre eles, que nenhum dos dois ousava verbalizar completamente, mas que se manifestava em olhares prolongados, toques acidentais que duravam mais do que o necessário, conversas íntimas que revelavam camadas cada vez mais profundas de suas personalidades e sonhos pessoais. Rafael sentia que estava se apaixonando de uma forma que nunca havia experimentado antes. Um amor baseado em admiração genuína, compatibilidade emocional e uma visão compartilhada sobre como a vida poderia ser vivida de forma mais autêntica e satisfatória. Depois de 2 meses dessas visitas regulares, a família de Rafael começou a suspeitar que algo estava acontecendo que ia além de simples fins de semana de relaxamento no campo. Seus pais contrataram um investigador particular
que descobriu rapidamente a existência de Clara e a natureza regular das visitas de Rafael ao sítio rural dela. A confrontação familiar que se seguiu foi devastadora e definitiva, com seus pais exigindo que ele escolhesse imediatamente entre suas responsabilidades familiares e empresariais, ou aquela camponesa insignificante que estava destruindo seu futuro e o patrimônio de gerações da família Santana. "Você perdeu completamente o juízo!" gritava sua mãe, Margarete, com uma fúria que Rafael nunca havia visto antes. "Está jogando fora décadas de educação refinada, oportunidades únicas, uma posição social privilegiada por causa de uma mulher qualquer que provavelmente só está interessada no seu dinheiro e na possibilidade de subir na vida através de você." As acusações maldosas contra Clara despertaram uma raiva protetora em Rafael que o surpreendeu com sua intensidade. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se viu defendendo alguém com paixão genuína, explicando para seus pais como Clara era diferente de todas as mulheres interesseiras que havia conhecido em seu círculo social, como ela vivia de forma independente e satisfatória, sem precisar de dinheiro ou status social, como ela havia lhe mostrado valores e prioridades que sua educação privilegiada havia negligenciado completamente. "Vocês não entendem nada sobre ela", respondeu Rafael com uma determinação que chocou toda a família. "Clara é a pessoa mais pura e autêntica que já conheci na vida. Ela não quer nada de mim além de companhia genuína e conversas honestas. Pela primeira vez em anos acordo feliz, durmo em paz e me sinto verdadeiramente vivo ao invés de apenas existir mecanicamente, cumprindo expectativas que nunca escolhi para mim mesmo." A discussão familiar se estendeu por horas tensas e dolorosas, com ameaças explícitas de deserdação completa, caso Rafael continuasse se relacionando com Clara ou negligenciando suas responsabilidades empresariais. Seus pais deixaram claro que consideravam seu comportamento uma traição não apenas à família, mas a todos os sacrifícios que gerações anteriores haviam feito para construir o império empresarial que ele estava aparentemente disposto a abandonar por um capricho romântico e maturo. "Se você escolher essa vida medíocre no campo", disse seu pai com frieza calculada, "não terá mais lugar nesta família, nesta empresa, ou acesso a qualquer recurso financeiro que sempre teve disponível. Será completamente sozinho no mundo, sem dinheiro, sem conexões, sem futuro além do que conseguir construir com suas próprias mãos." A ameaça era real e definitiva, pois Rafael conhecia seus pais suficientemente bem para saber que eles cumpririam cada palavra pronunciada durante aquela confrontação devastadora. Naquela noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, Rafael enfrentou a decisão mais importante de sua vida inteira. De um lado, estava tudo que sempre havia conhecido: riqueza material, status social, poder empresarial, aprovação familiar, segurança financeira garantida, um futuro previsível, mas vazio, que se estendia diante dele como uma estrada cinzenta, sem horizontes inspiradores. Do outro lado, estava Clara e tudo o que ela representava: amor genuíno, simplicidade satisfatória, vida rural autêntica, trabalho físico significativo, conexão real com outra pessoa e com a natureza, mas também incerteza financeira, rejeição familiar total e a necessidade de reconstruir sua identidade completamente sem as redes de segurança que sempre havia considerado garantidas. Rafael passou a noite inteira acordado, caminhando pelo apartamento, olhando pela janela para a cidade que brilhava abaixo dele, pesando cada aspecto de uma escolha que sabia ser irreversível e que definiria não apenas seu futuro, mas quem ele realmente era no fundo de sua alma. Pela manhã, quando o sol nasceu sobre a cidade grande e impessoal, Rafael havia tomado sua decisão com uma clareza cristalina que o surpreendeu. Ele ligou para Clara, ouviu sua voz suave e reconfortante através do telefone e soube com certeza absoluta que queria construir uma vida ao lado dela, independentemente das consequências financeiras ou sociais que essa escolha acarretaria. "Clara", disse ele com a voz embargada de emoção, "preciso conversar com você sobre algo muito importante. Posso ir até aí hoje mesmo?" A resposta dela foi imediata e calorosa, como sempre havia sido desde seu primeiro encontro casual nos Campos Verdes,
que haviam mudado o rumo de sua existência para sempre. Rafael chegou ao sítio de Clara no final da tarde, dirigindo seu carro luxuoso pela última vez como herdeiro da família Santana, carregando apenas 2 malas com roupas essenciais e alguns objetos pessoais que realmente importavam para ele. O restante de seus pertences caros, as obras de arte, os relógios de grife, os ternos italianos, tudo havia ficado para trás como símbolos de uma vida que ele estava conscientemente escolhendo abandonar. Clara o recebeu na varanda com seu sorriso caloroso habitual, mas logo percebeu que algo fundamental havia mudado na expressão dele. Uma determinação nova que ela nunca havia visto antes, misturada com uma vulnerabilidade tocante que a fez sentir o coração acelerar de preocupação e carinho. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela suavemente, observando as malas no banco traseiro do carro e a tensão visível nos ombros dele. "Preciso conversar com você sobre o meu futuro", respondeu Rafael, pegando suas bagagens com mãos que tremiam ligeiramente de nervosismo e expectativa. Sentados na cozinha acolhedora, onde haviam compartilhado tantas conversas significativas, Rafael contou para Clara toda a verdade sobre sua vida empresarial, sobre a pressão familiar constante, sobre a riqueza que sempre havia considerado mais uma prisão do que uma bênção, e especialmente sobre a ultimato que seus pais haviam dado. Clara o ouviu em silêncio respeitoso, seus olhos castanhos refletindo compreensão crescente, conforme ele explicava como os fins de semana no sítio haviam se tornado a única parte de sua vida que realmente fazia sentido, como ela havia lhe mostrado uma forma de existir que ele nem sabia que era possível para alguém como ele. "Eu escolhi você, Clara", disse ele finalmente, com uma sinceridade que fez lágrimas brotarem nos olhos dela. "Escolhi esta vida, este lugar, a possibilidade de construirmos algo verdadeiro juntos. Não tenho mais dinheiro, não tenho mais família, não tenho mais nada além da esperança de que você me aceite como parte da sua vida de forma permanente." A resposta de Clara veio através de lágrimas de alegria e um abraço que durou vários minutos, com ela sussurrando palavras de amor e aceitação que Rafael havia sonhado ouvir, mas nunca ousara esperar realmente. "Você não precisa de dinheiro ou status para ser bem-vindo aqui", disse ela com a voz embargada de emoção. "Desde nosso primeiro encontro, eu senti que você era diferente dos homens que conheci, que havia uma bondade genuína em você que estava apenas escondida sob toda aquela pressão e responsabilidade. Se você realmente quer construir uma vida simples aqui comigo, vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar." Naquela noite, pela primeira vez, eles dormiram na mesma cama, abraçados sob as cobertas tricotadas à mão pela avó de Clara, sentindo uma intimidade emocional profunda que transcendia qualquer atração física, embora essa também estivesse crescendo naturalmente entre eles a cada dia que passava. Os primeiros meses da nova vida de Rafael no campo foram uma adaptação desafiadora, mas profundamente satisfatória, com ele aprendendo habilidades práticas que nunca havia imaginado precisar, como consertar cercas quebradas, plantar e colher vegetais, cuidar adequadamente dos animais, fazer pequenos reparos na casa usando ferramentas básicas e muita paciência. Clara se revelou uma professora paciente e encorajadora, sempre pronta a mostrar a técnica correta, sem fazer Rafael se sentir incompetente ou inadequado por sua inexperiência completa com trabalho manual. Havia uma alegria simples, mas profunda, em acordar todos os dias com o sol, trabalhar fisicamente até o corpo ficar cansado de forma saudável e adormecer naturalmente quando a escuridão chegava, sem precisar de remédios para a ansiedade ou insônia que haviam se tornado parte essencial de sua rotina urbana anterior. Conforme as estações mudavam e Rafael se adaptava gradualmente ao ritmo natural da vida rural, sua aparência física também começou a se transformar de formas que refletiam sua nova realidade. Suas mãos, antes macias e cuidadas por manicures profissionais, desenvolveram calos honestos do trabalho na terra e com ferramentas. Seu corpo, antes mantido em forma apenas por academias caras e personal trainers, ganhou uma musculatura natural e funcional através do trabalho físico diário que exigia força real aplicada a tarefas significativas. Sua pele, antes pálida de passar dias inteiros em escritórios com ar-condicionado, ganhou um bronzeado saudável do sol que o acompanhava durante suas atividades ao ar livre.
Clara observava essas transformações com admiração crescente, vendo como Rafael estava literalmente florescendo ao encontrar uma forma de vida que combinava com sua verdadeira natureza interior. O relacionamento entre eles evoluiu naturalmente de amizade profunda para algo muito mais íntimo e romântico, com o primeiro beijo acontecendo durante um pôr-do-sol particularmente bonito, enquanto trabalhavam juntos colhendo os últimos tomates da temporada. Foi um momento de pura espontaneidade e conexão emocional, com Rafael finalmente expressando fisicamente os sentimentos que vinham crescendo em seu coração há meses. Clara respondeu com igual paixão e ternura, e eles se abraçaram entre as fileiras de plantas que haviam cuidado juntos, sentindo que aquele beijo selava não apenas seu amor mútuo, mas também o compromisso compartilhado com a vida que estavam construindo lado a lado. Eu te amo, Clara, disse Rafael com uma certeza absoluta que o surpreendeu. Amo sua bondade, sua sabedoria, sua força, e especialmente a forma como você me fez descobrir quem eu realmente sou por baixo de todas aquelas camadas de expectativas e pressões que carregava antes de te conhecer. As noites se tornaram momentos especiais de intimidade crescente, com eles conversando sobre sonhos futuros, planos para expandir a horta, possibilidades de criar mais animais e, especialmente, sobre como construir uma família juntos naquele lugar que havia se tornado um verdadeiro lar para ambos. Rafael descobriu que fazer amor com Clara era completamente diferente de qualquer experiência física que havia tido antes, porque estava baseado em amor genuíno, confiança completa e um desejo mútuo de expressar através de carícias e beijos toda a profundidade dos sentimentos que palavras sozinhas não conseguiam comunicar adequadamente. Clara se entregou a ele com uma confiança tocante, permitindo que Rafael fosse o primeiro homem a conhecê-la intimamente, um presente de amor e fé que ele recebeu com toda a reverência e cuidado que tal dádiva merecia. Durante o inverno, quando o trabalho na horta diminuía naturalmente, eles passaram mais tempo dentro da casa acolhida, Rafael aprendendo a cozinhar pratos tradicionais com Clara, lendo livros junto à lareira que ele havia aprendido a acender e manter, planejando melhorias para a propriedade que implementariam na primavera seguinte. Havia uma tranquilidade doméstica em suas rotinas que Rafael nunca havia experimentado, uma sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, com exatamente a pessoa certa ao seu lado. Suas antigas preocupações sobre dinheiro, status social ou aprovação familiar pareciam pertencer a outra vida, vivida por outra pessoa, que ele mal conseguia reconhecer como tendo sido ele mesmo. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Clara uma noite enquanto estavam deitados juntos, ouvindo a chuva suave no telhado. Só me arrependo de ter demorado tanto para encontrar coragem de escolher a felicidade, respondeu Rafael sinceramente, beijando a testa dela com ternura infinita. A primavera trouxe novos projetos e uma energia renovada para o casal, que havia se estabelecido como uma equipe eficiente e harmoniosa em todas as tarefas da propriedade. Rafael havia se tornado genuinamente habilidoso no trabalho rural, capaz de executar a maioria das tarefas necessárias sem supervisão constante, e Clara sentia uma satisfação profunda em ver como ele havia encontrado sua verdadeira vocação longe dos escritórios e reuniões que o haviam tornado infeliz por tanto tempo. Eles expandiram a horta, construíram um galinheiro maior, plantaram árvores frutíferas que produziriam alimentos para décadas futuras, criando literalmente as fundações de uma vida que planejavam compartilhar até ficarem velhos juntos naquele lugar que havia se tornado seu paraíso particular, longe das complicações e artificialidades do mundo moderno urbano. Durante uma noite especialmente estrelada no final da primavera, quando o ar estava perfumado pelas flores que eles haviam plantado juntos, e o trabalho do dia havia sido particularmente satisfatório, Rafael e Clara se encontraram na varanda contemplando o céu infinito que se estendia sobre sua propriedade rural. Havia algo mágico naquela noite que os dois sentiram simultaneamente, uma energia especial que parecia conectá-los não apenas um ao outro, mas ao universo inteiro que os cercava com sua majestade silenciosa. Clara, disse Rafael, tomando as mãos dela entre as suas, estes meses ao seu lado foram os mais felizes e completos da minha vida inteira.
Você me ensinou o que significa viver de verdade, amar de verdade, ser verdadeiro comigo mesmo. Suas palavras carregavam toda a gratidão e amor que havia acumulado durante aqueles meses de transformação pessoal profunda. Quero passar o resto da minha vida provando que mereço o amor e a paciência que você tem me dado todos os dias, desde que nos conhecemos. Clara sentia seu coração acelerar com a intensidade emocional do momento, reconhecendo que algo fundamental estava mudando entre eles naquela noite que seria lembrada para sempre como um marco em seu relacionamento. Rafael, respondeu ela com a voz suave, mas carregada de emoção, você não precisa provar nada para mim. Desde nosso primeiro encontro, eu vi sua alma bondosa por baixo de toda aquela dor e confusão que você carregava. Assistir você, descobrir quem realmente é, ver você florescer nesta vida que construímos juntos, tem sido o maior presente que eu poderia ter recebido da vida. Seus olhos brilhavam com lágrimas de felicidade enquanto ela falava, e Rafael sentia como se estivesse vendo um anjo terrestre que havia escolhido compartilhar sua existência com ele, apesar de todas suas imperfeições e medos. O primeiro beijo daquela noite foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado antes, carregado com uma intensidade e promessa que ambos reconheceram como sendo o momento em que seus corações se entregaram completamente um ao outro, sem reservas ou medos. Rafael segurou o rosto de Clara entre suas mãos com uma delicadeza reverente, como se ela fosse feita da porcelana mais frágil, e Clara respondeu ao beijo com uma paixão que havia estado crescendo silenciosamente em seu coração virgem durante todos aqueles meses de convivência e descoberta mútua. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos sabiam que aquela noite seria especial, que estavam prontos para expressar seu amor de forma completa e definitiva, selando o compromisso que já existia em seus corações através da união física que representaria a entrega total de suas almas uma à outra. Clara levou Rafael pela mão para dentro da casa que havia se tornado o lar dos dois, guiando-o até o quarto que ela havia compartilhado apenas com memórias de sua infância e sonhos de um futuro que agora estava se tornando realidade de forma mais bonita do que jamais havia imaginado. O quarto simples, mas acolhedor, estava iluminado pela luz suave da lua que entrava através da janela aberta, criando uma atmosfera íntima e sagrada que parecia abençoar o momento que eles estavam prestes a viver juntos. Rafael sentia suas mãos tremendo ligeiramente com a magnitude emocional daquele momento, não de nervosismo ou ansiedade, mas de pura reverência pelo presente precioso que Clara estava lhe oferecendo ao escolher compartilhar sua primeira experiência íntima com ele. A entrega física entre eles aconteceu com uma naturalidade e ternura que surpreendeu ambos pela profundidade da conexão emocional que sentiam durante cada carícia, cada beijo, cada momento de descoberta mútua. Rafael tratou Clara com todo o cuidado e reverência que ela merecia, movendo-se devagar, sempre atento às suas reações, certificando-se de que cada momento fosse prazeroso e significativo para ela. Clara se entregou com uma confiança total que tocou profundamente o coração de Rafael, permitindo que ele a guiasse através de sensações completamente novas, enquanto ela aprendia a linguagem íntima do amor físico que apenas amplificava a conexão emocional e espiritual que já existia entre eles. Não havia pressa ou urgência em seus movimentos, apenas o desejo mútuo de expressar através do corpo todo o amor que suas almas compartilhavam. Depois da união física que os conectou de forma irreversível, eles permaneceram abraçados na cama simples, mas confortável, sussurrando palavras de amor e gratidão, enquanto seus corações gradualmente retornavam ao ritmo normal, depois da intensidade emocional e física que haviam experimentado juntos. Obrigada por ter sido tão cuidadoso e carinhoso comigo, sussurrou Clara, aninhada no peito de Rafael, sentindo-se completamente segura e amada em seus braços protetores. Obrigado por ter confiado em mim o suficiente para compartilhar algo tão precioso, respondeu Rafael, beijando suavemente os cabelos dela, ainda maravilhado com o milagre de ter encontrado uma mulher tão pura e generosa que havia escolhido amá-lo, apesar de todo o seu passado complicado e imperfeito. Nas semanas que se seguiram àquela noite transformadora,
O relacionamento entre Rafael e Clara atingiu uma profundidade e intimidade que os surpreendeu pela naturalidade com que se desenvolveu. Eles se tornaram verdadeiros companheiros em todos os aspectos da vida, trabalhando lado a lado durante o dia com uma eficiência harmoniosa, que vinha do conhecimento íntimo que tinham desenvolvido sobre os ritmos, preferências e habilidades um do outro. As noites se tornaram momentos preciosos de intimidade física e emocional, com eles explorando juntos as dimensões do amor físico que apenas aprofundavam sua conexão espiritual e emocional. Rafael se maravilhava constantemente com a generosidade e abertura de Clara, que se entregava ao relacionamento com uma totalidade que ele nunca havia experimentado em suas relações anteriores superficiais e interesseiras. A rotina diária dos dois adquiriu um ritmo natural e satisfatório, que fazia cada dia parecer uma celebração pequena, mas significativa da vida que haviam escolhido construir juntos. Acordavam com o sol, tomavam café da manhã preparado em conjunto, dividiam as tarefas da propriedade de acordo com as habilidades e preferências de cada um, almoçavam sob a sombra das árvores que eles mesmos haviam plantado, trabalhavam nas melhorias da casa durante as tardes mais quentes e se reuniam ao final do dia para jantares preparados com ingredientes frescos de sua própria horta. Rafael havia desenvolvido habilidades culinárias surpreendentes sob a orientação paciente de Clara e descobriu que cozinhar para a mulher que amava era uma das atividades mais satisfatórias que já havia experimentado na vida. Os vizinhos rurais, inicialmente curiosos sobre o homem da cidade, que havia aparentemente abandonado tudo para viver uma vida simples no campo, gradualmente aceitaram Rafael como parte genuína da comunidade rural, conforme observavam sua dedicação ao trabalho, seu respeito por Clara e sua adaptação sincera ao estilo de vida que haviam escolhido. Rafael participava dos mutirões comunitários para ajudar vizinhos com colheitas grandes ou reparos importantes, contribuía com suas habilidades administrativas quando alguém precisava de ajuda com papelada ou planejamento, e descobriu uma satisfação profunda em fazer parte de uma comunidade onde as pessoas se ajudavam mutuamente sem expectativas de retorno financeiro ou vantagens pessoais. Clara observava com admiração crescente como Rafael havia se transformado de um executivo estressado e infeliz em um homem realizado que encontrava alegria genuína nas tarefas mais simples e nas relações mais autênticas. Havia momentos em que ela o observava trabalhando na horta ou consertando algo na casa, e sentia uma gratidão profunda pelo presente que a vida havia lhe dado ao trazer aquele homem extraordinário para compartilhar sua existência simples, mas plena. Às vezes não acredito que você escolheu esta vida comigo, confessou ela uma noite, deitada em seus braços depois de um dia particularmente produtivo e feliz. Às vezes, não acredito que demorei tanto para perceber que esta era a única vida que realmente queria, respondeu Rafael, beijando sua testa com uma ternura que encapsulava todo o amor e gratidão que sentia por ela e pela nova existência que haviam criado juntos, longe das complicações e artificialidades do mundo moderno. O verão chegou com uma abundância de colheitas que superou todas as expectativas do casal, resultado direto do trabalho árduo e cuidadoso que haviam investido na expansão da horta durante os meses anteriores. Rafael havia se tornado genuinamente habilidoso no cultivo de vegetais, desenvolvendo um instinto natural para reconhecer quando cada planta precisava de água, nutrientes ou cuidados especiais. E Clara observava com orgulho como ele havia encontrado sua verdadeira vocação, longe dos escritórios que o haviam tornado infeliz por tanto tempo. Eles passavam as manhãs frescas, colhendo tomates vermelhos e suculentos, abobrinhas tenras, pimentões coloridos, ervas aromáticas e folhas verdes que forneciam não apenas alimento nutritivo para eles, mas também excedentes que podiam ser vendidos na feira local aos fins de semana, gerando uma renda modesta, mas suficiente para suas necessidades simples e bem planejadas. A vida sexual do casal havia evoluído naturalmente para uma intimidade profunda e satisfatória que os conectava não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, de formas que nenhum dos dois
havia experimentado antes em relacionamentos anteriores. Rafael tratava Clara com uma reverência constante, que ela encontrava profundamente emocionante, sempre cuidadoso com suas necessidades e desejos, sempre atento aos sinais de prazer que ela demonstrava durante seus momentos mais íntimos juntos. Clara havia descoberto dimensões de sua própria sensualidade que nem sabia que existiam, florescendo sob o amor paciente e dedicado de Rafael, que a fazia sentir como uma deusa sendo adorada por seu devoto mais fiel. Suas noites eram preenchidas com explorações ternas e apaixonadas, que apenas aprofundavam o vínculo emocional que já era extraordinariamente forte entre eles. Durante uma manhã particularmente tranquila no final do verão, enquanto tomavam café na varanda e planejavam as atividades do dia, Clara começou a sentir uma indisposição estranha que a fez recusar o café que normalmente bebia com prazer todos os dias. Rafael notou imediatamente a mudança sutil em seu comportamento e expressou preocupação carinhosa, mas Clara inicialmente atribuiu o mal-estar a algo que havia comido na noite anterior, ou talvez o cansaço acumulado das semanas intensas de trabalho na colheita. Porém, quando os sintomas persistiram por vários dias consecutivos, acompanhados por uma sensibilidade aumentada, a cheiros que normalmente não a incomodavam e uma fadiga incomum que não melhorava mesmo com descanso adequado, uma possibilidade extraordinária começou a se formar em sua mente consciente. A confirmação da gravidez veio através de um teste caseiro que Clara fez discretamente durante uma manhã em que Rafael havia saído para consertar uma cerca no pasto dos fundos. Quando as duas linhas apareceram claramente no pequeno dispositivo plástico, Clara sentiu uma explosão de emoções contraditórias que a deixaram simultaneamente eufórica e aterrorizada. Alegria imensa pela possibilidade de criar uma família com o homem que amava mais do que a própria vida, mas também ansiedade sobre como Rafael reagiria à notícia e se eles estavam realmente preparados para a responsabilidade imensa de trazer uma criança ao mundo em suas circunstâncias financeiras modestas. Ela passou o resto da manhã em um estado de contemplação profunda, tocando inconscientemente o ventre ainda plano, enquanto imaginava a vida pequena que estava começando a se desenvolver dentro dela. Quando Rafael retornou para o almoço, coberto de terra e suor do trabalho físico, que havia se tornado segunda natureza para ele, Clara o recebeu com um sorriso misterioso que imediatamente despertou sua curiosidade e preocupação amorosa. "Aconteceu alguma coisa especial hoje?" perguntou ele, lavando as mãos na pia da cozinha enquanto observava a expressão radiante no rosto dela. "Muito especial", respondeu Clara, tomando as mãos limpas dele entre as suas e guiando-o para sentar na mesa, onde haviam compartilhado tantas conversas importantes. "Rafael, nós vamos ter um bebê." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles por um momento que pareceu durar uma eternidade, enquanto Rafael processava a informação mais importante que já havia recebido em sua vida inteira. A reação de Rafael foi tudo que Clara havia esperado e mais. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria pura, enquanto ele a puxava para um abraço que durou vários minutos, sussurrando palavras de amor e gratidão em seu ouvido, enquanto ambos choravam de felicidade pela criação que estava crescendo dentro dela. "Eu te amo tanto, Clara", repetia ele através das lágrimas, "e já amo nosso bebê mais do que sabia que era possível amar alguém que ainda nem conheço." Eles passaram o resto daquela tarde conversando sobre planos para o futuro, discutindo como precisariam adaptar a casa para acomodar uma criança, calculando os custos adicionais que a gravidez e o bebê trariam, mas sempre com uma confiança subjacente de que conseguiriam enfrentar qualquer desafio juntos. Rafael se tornou ainda mais protetor e atencioso com Clara, conforme as semanas passavam, e sua barriga começava a mostrar os primeiros sinais da vida que crescia dentro dela. Ele insistia em assumir as tarefas mais pesadas da propriedade, preparava chás especiais para aliviar os enjoos matinais que às vezes a incomodavam, lia livros sobre gravidez e desenvolvimento infantil todas as noites antes de dormir e conversava com o bebê através da barriga de Clara, contando histórias sobre como eles se conheceram e como construíram a vida que agora compartilhariam com mais um membro da família. Clara se sentia profundamente amada e protegida, maravilhada com a transformação de Rafael de executivo estressado para futuro pai dedicado
que abraçava cada aspecto da paternidade iminente com entusiasmo genuíno. Os preparativos para a chegada do bebê se tornaram um projeto conjunto que os uniu ainda mais profundamente, com eles transformando o pequeno quarto de hóspedes em um berçário acolhedor, usando móveis feitos à mão por Rafael e decorações criadas por Clara, com tecidos coloridos e objetos artesanais. Rafael demonstrou habilidades surpreendentes para a carpintaria, construindo um berço sólido e bonito, uma cômoda funcional e prateleiras para organizar as roupinhas e brinquedos que começaram a acumular conforme os vizinhos e amigos da comunidade rural compartilharam presentes e ofertas de ajuda. Clara costurava roupinhas pequenas nas noites tranquilas, enquanto Rafael lia em voz alta livros sobre cuidados com recém-nascidos, criando uma atmosfera de expectativa alegre e preparação carinhosa que transformou toda a casa em um ninho acolhedor para a família que estava por vir. Durante o segundo trimestre da gravidez, quando Clara estava radiante com o brilho especial que as mulheres grávidas felizes demonstram, eles receberam uma visita inesperada, que testou a segurança emocional que haviam construído juntos. Os pais de Rafael apareceram sem aviso, dirigindo pela estrada de terra em uma limusine cara que contrastava dramaticamente com a simplicidade rural ao seu redor. A confrontação que se seguiu foi tensa, mas reveladora, com Álvaro e Margarete Santana oferecendo perdão e reconciliação financeira em troca do retorno de Rafael à vida empresarial, especialmente agora que um neto estava a caminho e precisaria de segurança financeira adequada. Você tem responsabilidades agora, Rafael, argumentou seu pai com a autoridade que sempre havia usado para controlar as decisões do filho. Uma criança precisa de educação, saúde, oportunidades que apenas nossa riqueza pode proporcionar. Rafael ouviu os argumentos familiares com uma calma que o surpreendeu, mas sua resposta foi firme e definitiva, demonstrando como havia crescido emocionalmente durante seus meses de vida rural ao lado de Clara. Meu filho vai ter algo muito mais valioso do que dinheiro, disse ele, colocando a mão protetoramente sobre a barriga de Clara. Vai ter pais que se amam verdadeiramente, que trabalham juntos, que encontraram felicidade nas coisas simples da vida. Vai crescer conhecendo o valor do trabalho honesto, da conexão com a natureza, da comunidade genuína, ao invés de relacionamentos interesseiros. Seus pais partiram frustrados e magoados, mas Rafael e Clara se sentiram mais unidos do que nunca, confirmando que haviam escolhido o caminho certo para suas vidas e para a criança que estava por vir. Conforme a gravidez de Clara avançava para o terceiro trimestre, Rafael se tornou ainda mais dedicado e protetor, assumindo praticamente todas as tarefas físicas pesadas da propriedade, enquanto ela se concentrava nas atividades mais leves que ainda conseguia realizar confortavelmente. Ele acordava antes do amanhecer para ordenhar as cabras, alimentar as galinhas, regar a horta e completar os trabalhos que exigiam mais esforço físico, sempre retornando para casa a tempo de preparar um café da manhã nutritivo para Clara e conversar com o bebê que se mexia cada vez mais ativamente em sua barriga redonda. As manhãs se tornaram momentos especiais de conexão familiar, com Rafael colocando as mãos no ventre de Clara para sentir os chutes e movimentos da criança, que parecia responder à sua voz calorosa e às canções de ninar que ele havia começado a cantar espontaneamente. Clara observava essas interações com um coração transbordando de amor, sabendo que seu filho estava crescendo em um ambiente de amor puro e dedicação total que pouquíssimas crianças no mundo têm a sorte de experimentar desde antes mesmo do nascimento. Durante as tardes mais quentes do verão, quando Clara precisava descansar devido ao peso crescente da gravidez e ao desconforto natural dos últimos meses, Rafael desenvolveu o hábito de ler em voz alta para ela e para o bebê, escolhendo cuidadosamente livros sobre paternidade, histórias infantis clássicas e até mesmo alguns romances que Clara gostava de ouvir enquanto descansava na sombra da varanda. Havia algo profundamente tranquilizador na voz de Rafael que parecia acalmar tanto Clara quanto o bebê, que frequentemente parava de se mexer quando escutava a narração suave e ritmada do pai dedicado. Esses momentos de leitura compartilhada se tornaram tradições preciosas que eles planejavam continuar após o nascimento, criando desde cedo uma atmosfera de aprendizado e descoberta
que marcaria a educação da criança que estava por vir. As noites trouxeram novos desafios, conforme o corpo de Clara se adaptava às demandas crescentes da gravidez avançada, com desconfortos que às vezes dificultavam o sono e exigiam criatividade de Rafael para encontrar posições confortáveis e massagens suaves que aliviassem as dores nas costas e nas pernas inchadas. Rafael se tornou especialista em preparar banhos mornos com sais relaxantes, massagear os pés cansados de Clara e criar ninhos de travesseiros que a ajudavam a encontrar posições de descanso que acomodassem sua barriga grande sem causar pressão adicional. A intimidade física entre eles evoluiu naturalmente para formas mais ternas e cuidadosas de expressar amor, com Rafael sempre priorizando o conforto e bem-estar de Clara sobre qualquer necessidade pessoal, demonstrando uma maturidade emocional que a fazia se apaixonar por ele ainda mais profundamente a cada dia que passava. Conforme a data prevista para o parto se aproximava, Rafael começou a demonstrar sinais de nervosismo que contrastavam com sua confiança habitual em todas as outras áreas de sua nova vida rural. Ele verificava obsessivamente os suprimentos médicos básicos que haviam acumulado, revisava constantemente o plano para chegar rapidamente ao hospital na cidade mais próxima e praticava dirigir pela estrada de terra em diferentes condições climáticas para se certificar de que poderia levar Clara com segurança quando chegasse a hora do nascimento. Clara observava esses preparativos meticulosos com divertimento carinhoso, reconhecendo que a ansiedade de Rafael era uma expressão natural do amor profundo que sentia por ela e pelo bebê, e que sua necessidade de controlar todos os detalhes possíveis era uma forma de canalizar produtivamente a energia nervosa que todo futuro pai experimenta quando se aproxima do momento mais importante de sua vida. Durante uma conversa particularmente profunda uma noite, enquanto descansavam juntos na cama e sentiam o bebê se mexer ativamente como se também estivesse participando da discussão, Clara expressou algumas preocupações que havia estado guardando sobre sua capacidade de ser uma boa mãe e sobre as responsabilidades financeiras que teriam como pais em suas circunstâncias modestas. E se não conseguirmos dar para nosso filho tudo o que ele precisa? Perguntou ela, com vulnerabilidade tocante. E se nossa vida simples não for suficiente? Rafael pegou suas mãos com uma firmeza reconfortante e respondeu com uma sabedoria que havia desenvolvido através de sua própria jornada de descoberta pessoal. Clara, nosso filho vai ter algo que minha educação cara nunca me deu. Pais que realmente se amam, que encontraram felicidade verdadeira juntos, que podem ensinar o valor das coisas importantes da vida, porque escolhemos conscientemente priorizar amor sobre dinheiro, autenticidade sobre status, família sobre carreira. As palavras de Rafael tocaram profundamente o coração de Clara, lembrando-a de todas as razões pelas quais se havia apaixonado por ele e porque sabia que seriam pais extraordinários, independentemente de suas limitações financeiras. Eles passaram o resto daquela noite fazendo planos detalhados para a educação da criança, discutindo como ensinariam valores importantes através do exemplo diário, como envolveriam o filho nos trabalhos da propriedade conforme ele crescesse, e como criariam um ambiente onde a criança se sentiria amada incondicionalmente, mas também aprenderia responsabilidade, trabalho duro e respeito pela natureza. Rafael falou sobre como queria ensinar o filho a plantar e colher seus próprios alimentos, a cuidar dos animais com carinho, a apreciar a beleza simples dos pôres do sol e a encontrar alegria nas coisas pequenas que fazem a vida valer a pena. Durante os últimos dias antes do parto, a casa se encheu de uma energia expectante, que tocava até mesmo os animais da propriedade, que pareciam mais calmos e atentos, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Rafael completou todos os preparativos finais com uma eficiência impressionante, organizando a bolsa para o hospital, confirmando todos os detalhes com a parteira que os acompanharia durante o trabalho de parto e até mesmo preparando refeições congeladas que Clara poderia aquecer facilmente durante as primeiras semanas após o nascimento, quando estaria se recuperando e se adaptando à maternidade. Havia algo profundamente tocante em ver como esse homem que havia crescido com empregados para cuidar de cada necessidade
agora antecipava cuidadosamente cada detalhe que poderia tornar a experiência mais confortável para a mulher que amava. Clara entrou em trabalho de parto durante uma manhã tranquila de setembro, quando o ar estava fresco e perfumado pelas últimas flores do verão que ela havia plantado com tanto carinho meses antes. As primeiras contrações foram suaves e espaçadas, dando a eles tempo para se prepararem calmamente e fazerem a viagem para o hospital sem pressa ou pânico. Rafael dirigiu com cuidado extremo pela estrada de terra, conversando constantemente com Clara para distraí-la do desconforto crescente, contando piadas suaves e lembrando momentos felizes que haviam compartilhado durante os meses de preparação para aquele dia especial. A parteira que os acompanhou elogiou a calma e preparação de ambos, comentando que era raro ver casais tão unidos e prontos para a experiência da paternidade, especialmente considerando que seriam pais de primeira viagem. Durante as longas horas do trabalho de parto, Rafael nunca deixou o lado de Clara, segurando sua mão através de cada contração, sussurrando palavras de encorajamento e amor, lembrando-a constantemente de como era forte e corajosa e de como ele se sentia privilegiado por compartilhar aquele momento milagroso com ela. Clara encontrou força na presença constante e no amor inabalável de Rafael, sabendo que, independentemente do que acontecesse, eles enfrentariam juntos cada desafio da paternidade com a mesma dedicação e parceria que haviam demonstrado em todos os aspectos de sua vida rural. Conforme as contrações se intensificavam e o momento do nascimento se aproximava, ambos sentiram uma mistura de excitação, nervosismo e uma antecipação quase espiritual pelo encontro com a criança que havia sido criada através do amor mais puro e verdadeiro que qualquer um dos dois havia experimentado. O nascimento de sua filha aconteceu durante o pôr do sol, em um momento que Rafael e Clara sempre lembraram como mágico e transformador, quando os últimos raios dourados do dia iluminaram a sala do hospital através da janela e parecia que o universo inteiro estava celebrando a chegada daquela nova vida. Depois de 12 horas de trabalho de parto, que testaram a resistência física e emocional de Clara, mas que ela enfrentou com uma coragem que impressionou até mesmo os profissionais médicos experientes, a pequena Sofia veio ao mundo com um choro forte e saudável que encheu o coração de seus pais com uma alegria indescritível e primitiva. Rafael chorou abertamente quando a parteira colocou sua filha em seus braços pela primeira vez, sentindo um amor imediato e avassalador que era diferente de qualquer emoção que já havia experimentado, um instinto protetor que o fez jurar silenciosamente que dedicaria o resto de sua vida para garantir a felicidade e segurança daquela criatura pequena e perfeita. Clara, exausta mas radiante após o parto, observava com lágrimas de alegria pura enquanto Rafael segurava Sofia com uma delicadeza reverente, sussurrando palavras de amor e boas-vindas para a filha que parecia reconhecer instintivamente a voz que havia escutado durante todos aqueles meses no ventre materno. A bebê tinha os olhos escuros de Clara, mas o nariz e o formato do rosto que claramente vinham de Rafael, uma combinação perfeita das características físicas de ambos os pais, que simbolizava a união profunda que havia criado aquela nova vida através do amor mais genuíno e dedicado. Ela é perfeita, murmurava Rafael repetidamente, maravilhado com os pequenos dedos que se agarravam instintivamente aos seus, as expressões faciais que mudavam constantemente, e especialmente com a forma como Sofia parecia se acalmar completamente quando ouvia sua voz ou sentia seu toque caloroso. Os primeiros dias em casa com Sofia foram uma adaptação intensa, mas profundamente satisfatória, com Rafael demonstrando um instinto paternal natural que surpreendeu até mesmo Clara, que havia sempre sabido que ele seria um pai dedicado, mas não esperava vê-lo adaptar-se tão rapidamente às demandas constantes de cuidar de um recém-nascido. Ele acordava automaticamente todas as vezes que Sofia chorava durante a noite, trocava fraldas com eficiência crescente, preparava mamadeiras quando necessário para complementar a amamentação e assumiu praticamente todas as tarefas domésticas para que Clara pudesse se concentrar na recuperação pós-parto e no estabelecimento da rotina de amamentação. Havia uma ternura infinita na forma como Rafael interagia com Sofia, cantando canções de ninar que inventava espontaneamente, conversando com ela durante as trocas de fraldas como se fosse uma pessoa adulta,
capaz de compreender cada palavra, e passando horas simplesmente observando-a dormir com uma expressão de maravilhamento que nunca diminuía. Durante as primeiras semanas de vida de Sofia, Rafael encontrou-se refletindo profundamente sobre sua jornada pessoal, desde os dias sombrios, quando era um executivo infeliz e vazio, até o momento presente, quando acordava todos os dias com um propósito claro e alegria genuína. Olhando para sua filha dormindo peacefully em seu berço feito à mão, ele se lembrava com uma mistura de tristeza e gratidão de como havia sido miserável em sua vida anterior, sempre correndo atrás de sucessos e reconhecimentos que nunca conseguiam preencher o vazio existencial que carregava no peito. Agora, segurando Sofia contra o peito, enquanto ela dormia confiante em seus braços, Rafael sentia uma completude que não sabia que era possível experimentar. Uma sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, sendo exatamente quem deveria ser. Clara observava as interações entre Rafael e Sofia com um coração que transbordava de amor e gratidão, reconhecendo que havia escolhido o parceiro ideal não apenas para si mesma, mas especialmente para ser pai de sua filha. Havia momentos durante a amamentação noturna, quando ela observava Rafael dormindo peacefully ao lado delas, ainda vestindo a camisa de trabalho do dia anterior, porque havia adormecido, ajudando-a a acalmar Sofia, e sentia uma emoção quase espiritual ao reconhecer como haviam criado uma família verdadeiramente unida, através de escolhas conscientes de priorizar amor sobre conveniência, autenticidade sobre expectativas sociais e felicidade genuína sobre segurança material. Obrigada, sussurrava ela às vezes para Rafael enquanto ele dormia, por ter escolhido nossa vida simples, por ter escolhido me amar, por ter se tornado o pai que nossa filha merece. Conforme Sofia crescia e desenvolvia sua personalidade única, ficou claro que ela havia herdado não apenas características físicas de ambos os pais, mas também traços temperamentais que combinavam a tranquilidade natural de Clara com a determinação focada de Rafael. Ela era uma bebê notavelmente calma e observadora, que parecia absorver tudo ao seu redor com uma curiosidade intensa, especialmente quando estava ao ar livre, cercada pelos sons e aromas da vida rural, que seria seu ambiente de crescimento. Rafael criou o hábito de levar Sofia em caminhadas diárias pela propriedade, mostrando-lhe as plantas da horta, os animais que ela eventualmente aprenderia a cuidar, as árvores que produziam frutas que se tornariam parte de sua alimentação natural e saudável. Durante uma tarde particularmente tranquila, quando Sofia estava dormindo peacefully em seu berço e Clara descansava após uma manhã ocupada com a amamentação e os cuidados básicos, Rafael se encontrou na varanda, observando o pôr do sol que pintava o céu com cores dramáticas sobre os campos que havia aprendido a amar e cultivar. Ele pensou sobre seus pais, que nunca haviam retornado após a visita tensa durante a gravidez de Clara, e sentiu uma mistura de tristeza pela relação perdida e alívio por ter evitado expor Sofia às pressões e expectativas que haviam tornado sua própria infância tão complicada e infeliz. Sofia vai conhecer apenas amor incondicional, prometeu ele silenciosamente ao universo que o cercava. Vai crescer sabendo que é amada pelo que é, não pelo que pode conseguir ou realizar. A comunidade rural ao redor havia abraçado completamente a família de Rafael e Clara, com vizinhos oferecendo ajuda prática durante as primeiras semanas após o nascimento, trazendo refeições caseiras, oferecendo-se para cuidar dos animais quando necessário e especialmente compartilhando conselhos experientes sobre cuidados infantis que apenas pessoas que haviam criado filhos no campo podiam oferecer. Rafael se sentia profundamente grato por fazer parte de uma comunidade onde as pessoas realmente se importavam umas com as outras sem segundas intenções, onde a chegada de uma nova criança era celebrada por todos como uma bênção compartilhada que enriquecia toda a vizinhança. Uma noite, quando Sofia tinha quase 2 meses de idade e havia estabelecido uma rotina mais previsível que permitia que seus pais dormissem por períodos mais longos, Clara e Rafael se encontraram acordados juntos durante uma mamada noturna, sussurrando sobre planos futuros para sua família crescente. "Você acha que fizemos as escolhas certas?" perguntou Clara com uma vulnerabilidade rara,
talvez influenciada pela fadiga natural dos primeiros meses de maternidade. Olha para nossa filha, respondeu Rafael suavemente, apontando para Sofia que mamava contentedly no peito de Clara. Olha para como somos felizes juntos, para como construímos algo verdadeiro e duradouro. Como isso poderia ser qualquer coisa além da escolha mais certa que já fizemos? Clara sorriu através das lágrimas de cansaço e felicidade, sabendo que, independentemente dos desafios que enfrentariam no futuro, eles haviam criado uma base sólida de amor, respeito mútuo e valores compartilhados que sustentariam sua família através de qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final desta história que nos ensina uma das lições mais importantes da vida. O verdadeiro valor não está nas coisas que possuímos, mas nas pessoas que amamos e nas escolhas corajosas que fazemos para sermos fiéis ao nosso coração. Rafael descobriu que toda a riqueza do mundo não conseguia preencher o vazio que sentia em sua alma, mas o amor simples e genuíno de Clara lhe deu uma completude que nunca havia imaginado ser possível. Clara, por sua vez, provou que a pureza de coração e a generosidade de espírito são tesouros mais valiosos que qualquer fortuna material. A história de Rafael e Clara nos lembra que às vezes precisamos ter coragem para abandonar o que a sociedade considera sucesso para encontrarmos nossa verdadeira felicidade. Eles escolheram uma vida simples no campo, trabalho honesto com as próprias mãos e amor verdadeiro em lugar de riqueza, status social e aprovação familiar. E no final, receberam o maior presente que a vida pode oferecer, uma família unida pelo amor mais puro e genuíno. Que a jornada deles inspire cada um de vocês a buscar a felicidade nas coisas simples da vida, a valorizar as pessoas que realmente nos amam e a ter coragem para fazer as escolhas difíceis que nosso coração nos pede para fazer. Lembrem-se sempre que o amor verdadeiro é a única riqueza que realmente importa e que uma vida vivida com autenticidade vale mais do que todas as fortunas do mundo. Muito obrigado por me acompanharem em mais esta história. Se ela tocou o coração de vocês como tocou o meu, deixem seu like, compartilhem com pessoas que precisam ouvir esta mensagem e se inscrevam no canal para não perderem nenhuma das próximas narrativas. Comentem aí embaixo de que cidade vocês estão nos ouvindo e qual parte da história mais emocionou vocês. Que Deus abençoe todos vocês e suas famílias. Até a próxima história.